Senhor Deus, aqui estamos na tua casa, mais uma vez na tua presença, dando início a esse culto de adoração ao teu nome. Pai Santo, nesse momento eu quero orar por aquelas famílias, Senhor, ao qual se encontram de lutos, têm perdido alguns membros da sua família, ó Deus. Pai querido, somente tu, ó Deus, pode confortar essas famílias neste momento. Pai querido, também queremos orar por aqueles que estão enfermos, que estão, ó Deus, foram acometidos pelo vírus, ó Deus, do Covid-19. Senhor, o coronavírus que está assolando o mundo, nós te pedimos a tua bondade, a tua misericórdia. Estenda as tuas mãos sobre nossas vidas, sobre aqueles que estão acometidos deste vírus, ó Deus, e a cada um de nós que estamos trabalhando na tua obra, ó Deus, nos guarda, nos livra, nos guarda, nos protege, ó Deus, deste mal. Nós somos dependentes de ti, em nome de Jesus, amém. O hino 277. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lavado teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás, livre estás, Cristo Jesus, em teu coração mais alvoreados, os inimigos do sangue eficaz, vive sempre ao lado do meu Salvador, pelo sangue que manda na cruz, do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, livre estás, pelo sangue de Cristo Jesus, em teu coração mais alvoreados, os inimigos do sangue eficaz. Terás roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor, está pronto para seguir ao céu de Deus, pelo sangue purificador. Salve está, livre está, pelo sangue de Cristo Jesus, em teu coração mais alvoreados, os inimigos do sangue eficaz. Cristo hoje na pureza e dor e poder, fica aos olhos na cruz do Senhor. Ela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, livre estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Mais alvoreados, os inimigos do sangue eficaz.
Amém. Nós vamos fazer mais uma oração. E em seguida, nossa irmã diaconisa Adriana, que já está aqui, irá nos trazer a palavra da parte de Deus. A nossa irmã Ruth, que acabou de louvar a Deus, juntamente com o conjunto, é membro da nossa igreja e faz parte do círculo de oração dessa igreja, para a glória de Deus. Amém? Então vamos fazer a oração. E em seguida, nossa irmã diaconisa Adriana, pela segunda vez nessas lives, está nos trazendo a palavra de Deus aqui hoje. E eu quero, já orei, mas eu quero agradecer a todas as pessoas que tiveram empenhado na campanha de arrecadação de alimento e roupas, calçado para as pessoas lá do incêndio de Diadema. Então eu quero agradecer a Deus por toda a equipe que trabalhou nesse trabalho e também por aqueles que doaram os objetos, os alimentos, as roupas, ou melhor, as roupas, calçado e os alimentos, né? Então eu quero louvar a Deus por quem doou e pela a equipe que estava empenhada trabalhando que arrecadaram muita roupa, muito alimento, e Deus foi glorificado. Veio a igreja lá de Diadema, responsável lá pela a área lá do incêndio, e arrecadou aí, e já levaram em nome do Senhor. Então eu quero orar por você, que cooperou com as roupas, com os alimentos, e pela equipe da nossa igreja, e trabalharam muito bem na arrecadação dos alimentos para esta obra. A igreja de Deus, ela tem que estar entrelaçado com a caridade, irmão. Se no seu coração não está sentindo isso, tem coisa errada na sua vida. Você é cristão, é servo de Deus, e não tem interesse não tem amor pela caridade. Se você não tem interesse por isso, ore a Deus que está faltando alguma coisa, viu? Então eu quero louvar a Deus pela igreja do Jardim Santo André, do campo Jardim do Estádio. Querido Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez pela tua presença, pelos louvores que acabamos de ouvir aqui neste lugar, através do teu servo, dos teus filhos. Pai Santo, Pai querido, eu quero te agradecer pela vida de cada um, ao qual doou um alimento, roupa, calçado, ó Deus, para as pessoas que estão desabrigadas lá no incêndio em Diadema. E também eu quero te agradecer, te louvar pela equipe dos irmãos e as irmãs aqui desta igreja, dessa congregação, ao qual trabalharam, Senhor, e arrecadaram uma boa quantidade de alimento e de roupa e de calçado para aqueles teus filhos lá em Diadema. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Eu te dou graça e te louvo por tudo nesse momento. Pai querido, a tua serva diaconisa Adriana irá agora nos trazer a palavra. Usa a tua filha como tu sempre fez, para a tua glória, em nome de Jesus. Adriana. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo os irmãos que estão na live nesta noite. Mais uma noite aqui na presença de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu só tenho a agradecer, né? Por mais uma vez estarmos aqui. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Irmãos, eu vou ser breve, vou procurar ser breve nas minhas palavras, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é simples, mas ela também é eficaz. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Eu vou lendo aqui já para poder adiantar. Quando eu estava no meu lar alguns dias e eu estava ouvindo sobre a história desse homem a qual nós vamos falar um pouco nessa noite, era uma palavra qual ardia ao meu coração. E eu falei, mas Senhor, eu estava até na minha casa, e eu falei, Senhor, mas eu vou ler e vou levar essa palavra aonde? Quando foi no mesmo dia, o pastor me mandou uma mensagem dizendo se eu podia trazer uma palavra. Então eu creio que esta palavra é para você que está nos ouvindo nesta noite. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Eu vou ler aqui em Êxodo 2, começando aqui em Êxodo 2, amém? Eu vou lendo do 1 ao 10. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi.
E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó, descendo a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ele viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão, e disse: dos meninos dos hebreus é este? Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém? Eu vou estar fazendo mais uma oração, amém? Altíssimo Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu me coloco diante da tua presença. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Meu Deus, eu sei que tu és aquele que tem um propósito através da tua palavra. Meu Deus, porque há vidas que necessitam ouvir, há vidas que necessitam saber que tu és aquele que tem um propósito, que tu és aquele que tem um projeto na vida do homem e da mulher. E quando o Senhor tem um projeto, quando o Senhor tem um propósito, tu és aquele que guarda, tu és aquele que livra, e tu és aquele que esconde das vistas do seu adversário. Meu Deus e meu Pai, faça a tua obra, Senhor, através desta palavra, e que venha alcançar os corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E quando eu estava lendo algumas coisas sobre esta passagem, que falava sobre Moisés, como eu acabei de orar, o Senhor falava ao meu coração que Deus é aquele que tem um propósito, que o Senhor é aquele que tem um projeto na vida do homem e na vida da mulher. Irmão, e quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um projeto, Deus é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te livra, o Senhor é aquele que te esconde da vista dos seus adversários. O mais interessante, quando eu lia esta passagem da vida de Moisés, o Senhor fazia vir ao meu coração que até mesmo antes de que Moisés nascesse, o adversário já tentava impedir o projeto e o propósito que Deus tinha através da vida de Moisés. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Nós vamos ler um pouquinho da Bíblia nesta noite, amém? E eu vou ler aqui no versículo 1, para nós começarmos a entender. Eu vou só dar uma lapidada para que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. A Bíblia diz, no versículo 1, no capítulo 1 de Êxodo, e diz assim o título: os descendentes de Jacó no Egito. Eu vou lendo aqui, e diz assim: eis, pois, que são os filhos de Israel, e entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua casa: Rúben, Simão, Levi, Judá, Azacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, e os filhos de Israel, frutificaram, aumentavam muito e multiplicavam-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu. Depois se levantou um novo rei sobre o Egito, e não conhecera a José, o qual disse ao povo:
Eis que o povo dos filhos de Israel é mais poderoso do que nós. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Como nós lemos no versículo 2, a Bíblia diz, no capítulo 1, que da casa de Levi se casou com uma das filhas de Levi. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E dali nasceu um menino, a qual nós conhecemos, como nós lemos no título, que diz que foi o nascimento de Moisés. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a palavra diz que os descendentes de Jacó, que vieram do Egito, entrou das casas de Levi. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Faraó, que havia se levantado, um novo rei no Egito que havia se levantado, ele não conhecia a José, ele não conhecia a descendência de José. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. A Bíblia fala que esse faraó que se levantou, ele olhou para aquele povo e disse assim: olha, esse povo é poderoso, esse povo é muito grande, então eu vou dar um jeito de acabar, de fazer com que esse povo não venha crescer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que ele disse assim: ei, usemos de sabiamente para que eles não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, também ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós na terra. E os egípcios puseram sobre eles maiores tributos para os afligirem, e a sua carga, e edificaram a Faraó e a cidade e os tesouros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que enfadavam por causa do filho de Israel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia está nos dizendo, nos relatando, que quando o faraó, ele olhou para aquele povo, ele disse assim: olha, vamos usar de sabedoria, então vamos fazer esse povo trabalhar, porque eles trabalhando, eles não vão crescer, eles não vão multiplicar. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus já havia feito uma promessa lá atrás para Abraão, para Isaac, para Jacó, que a sua descendência seria muito grande. Então a Bíblia já está cumprindo aquilo que Deus tinha prometido na vida de Jacó, que grande seria a sua descendência. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas na minha visão eu entendo, através da revelação da palavra, que o adversário da nossa alma já sabia que Deus tinha um propósito a cumprir, um grande propósito a cumprir através da vida de Moisés. Então o adversário já queria impedir aquele projeto que Deus já tinha determinado através da vida daquele homem. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque a Bíblia mais à frente vai dizer que quando ele não conseguiu que o povo parasse de multiplicar, a Bíblia vai dizer que ele usou as parteiras. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele disse para elas assim: olha, todos os filhos das hebreias que nascerem, vocês vão matar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que o coração daquelas mulheres encheu de medo, que elas temeram a Deus. E ali eu fui tentar entender. Eu falei: meu Deus, se aquelas mulheres que moravam no Egito, elas temeram a Deus, é porque elas ouviram falar do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali eu fui tentar procurar algumas coisas, e pelo que eu entendi, se eu estiver errado, que os irmãos venham me corrigir, aquelas mulheres eram hebreias, mas eram mulheres que estavam trabalhando para aquele rei, para Faraó. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando o coração daquelas mulheres se encheu de temor, elas chegaram para ele e disseram assim: olha, a gente não pode matar, sabe por quê? Porque quando a gente chega lá, os meninos já nasceram. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então o Senhor já usar aquelas mulheres para que o propósito de Deus continuasse acontecendo, continuasse cumprido, para que viesse realizar aquilo que Deus tinha. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali eu meditando e eu lembrando, até quando essas mulheres, quando foi dado a ordem àquelas mulheres para que matassem aquelas crianças, os meninos, porque se matassem os meninos, não tinha como a geração se multiplicar, não haveria mais como ter filhos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu me lembro de Cristo
Cristo, porque quando Cristo, antes de Cristo nascer, a Bíblia fala que Herodes já tentou contra a vida daquelas crianças. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque ele sabia que dali viria o Salvador. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que dali viria o libertador. Então, ele disse assim, olha, pega todos os meninos e mata. Mas só que o Senhor já tinha determinado, louvado e engrandecido, o libertador, o Salvador, aquele que ia me tirar, que ia te tirar da escravidão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali eu vendo e meditando e lendo sobre a vida de Moisés, eu costumo dizer que... Amém. Glórias a Deus, aleluia. Isso acontece, amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali nós continuando, como eu já havia dito, a Bíblia fala no versículo 2, que um dos varões da casa de Levi se casou com uma das filhas de Levi. E a Bíblia vai nos dizer que ali nasceu Moisés, e a sua mãe tentou o esconder por 3 meses. Escondeu-o por 3 meses. E a Bíblia vai dizer que quando ela não conseguiu mais esconder o menino, a Bíblia fala que ela pegou um cesto, ela betumou, e ela colocou com pés, e colocou aquele cesto no meio dos juncos, à borda do rio, e não à margem do rio. E a Bíblia vai dizer que a sua irmã ali acompanhou para saber qual seria o destino do menino. E a Bíblia vai falar, como nós já acabamos de ler, que a filha de Faraó, ela desceu ali para tomar banho, para se banhar junto com as suas servas, e ali ela avistou aquele cesto, aonde ela mandou pegar, e ela olhou, e ela viu aquela criança, a qual a criança, ela estava chorando. E a Bíblia vai dizer que ela olhou e disse assim, mas não seria esse um dos hebreus? Mas a própria palavra diz que ela se compadeceu da vida daquela criança. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Eu entendo que mais uma vez o Senhor é aquele que estava guardando, que estava livrando, que estava protegendo a vida de Moisés para o propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Miriam olhou para aquela mulher e disse assim, olha, eu vou buscar uma das mulheres hebreias para que cuide dessa criança para ti. Aí ela disse assim, vai lá. E além do Senhor preparar alguém que cuidasse daquela criança, nada mais, nada menos, aquela mulher era nada mais, nada menos do que a mãe de Moisés. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. O que eu acho mais interessante é que quando o Senhor ele tem um propósito nas nossas vidas, ele começa a trabalhar desde quando nós nascemos. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Porque eu entendo que se Moisés ele foi criado pelo seu povo, Moisés ouviu falar do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Alguma semente foi plantada no coração de Moisés. A Bíblia vai dizer que depois que ele cresceu, a sua mãe levou ele até a filha de Faraó. E ali Moisés ele cresceu dentro do palácio, Moisés foi instruído, Moisés ele foi ensinado. A Bíblia diz que Moisés ele foi preparado nas ciências, nas melhores ciências que tinha naquela época. A Bíblia vai dizer que Moisés ele era general daquele exército que tinha, do exército de Faraó. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Mas a Bíblia também fala, eu só estou tentando passar a história de Moisés para que os irmãos venham entender. A Bíblia também vai dizer que Moisés, quando ele estava saindo para olhar o povo, para ver o que o povo estava trabalhando, a Bíblia fala que Moisés, ele viu um dos egípcios maltratando um dos hebreus. E a Bíblia fala que ali ele se irou, e que ele olhou para um lado e para o outro, viu que não tinha ninguém, matou aquele homem, escondeu na terra, louvado na areia, louvado, engrandecido ao nome do Senhor, achando que ninguém tinha visto, irmãos. Só que uma coisa eu venho te dizer nessa noite, nada fica em oculto aos olhos do Senhor. Ele é aquele que sabe, ele é aquele que conhece, e nada fica escondido. Quando o Senhor ele quer, ele faz com que aquilo que eu e você uma vez cometemos, ela venha à tona, porque
A obra de Deus, ela é santa. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que Moisés, e quando um dos hebreus, o próprio dos deuses, olhou para ele e disse assim: olha, não foi você que matou um dos egípcios, você vai nos matar também. E a Bíblia fala que o coração de Moisés, ele teve medo. E ele disse assim: olha, eu acho que isso já chegou no coração, já chegou nos ouvidos de Faraó. E a Bíblia vai dizer que mais uma vez o Faraó tentou matar, tirar a vida de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, ele foi para uma terra estranha. Moisés, ele foi para a terra de Midian. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia fala que ali ele conheceu Jetro, que ali Moisés, ele morou com aquele homem. A Bíblia fala que ali Moisés, ele se casou. E a Bíblia fala que ali Moisés teve um filho, a qual o seu nome foi colocado Gerson. Porque a Bíblia diz que ele disse assim, e disse: peregrino fui numa terra estranha, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando eu meditava sobre esta palavra, o Espírito Santo dizia ao meu coração: louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Muitas das vezes você vai ser tirado de cena, Deus vai te levar para um outro lugar, até mesmo Deus vai permitir que aconteçam situações aonde muitos vão olhar e vão dizer assim: cadê fulano, cadê ciclana, para onde ele foi, será que ele morreu, será que Deus já esqueceu dele, será que Deus não tem mais uma obra na vida dele? Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Mas mal sabem eles que Deus, ele te escondeu, Deus, ele te separou para trabalhar na tua vida, para te capacitar, para te instruir, para a obra que ele tem para te enviar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Porque no capítulo 3, aí nós vamos começar a trajetória de Moisés. A Bíblia fala que no versículo 3, Moisés, ele estava naquela terra e ele estava apacentando ovelhas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ali o Senhor, ele se revelou a Moisés. Foi quando o Senhor começou a dizer para Moisés se levantar e dizer: olha, Moisés, eu tenho um chamado contigo, eu tenho um propósito na sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque mais acima, nos versículos acima, antes do capítulo 3, a Bíblia fala que aquele rei que estava reinando do Egito, ele havia morrido e teria se levantado um novo rei. E o povo começou a clamar por um libertador. E a Bíblia fala que o Senhor se levantou e se compadeceu do clamor do povo. E o Senhor foi aquele que conheceu, que ouviu que o povo precisava de um libertador. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É onde a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele se levantou, que Deus chamou a Moisés. No capítulo 3 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, e seu sogro, sacerdote em Midian, elevou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo, e uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e eu verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar onde tu estás, é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia diz, pelo que eu entendo, no meu entendimento, que Deus, ele se apresentou a Moisés. Só que se algo não tivesse sido plantado lá atrás,
pelo seu povo, pelos hebreus, sobre a palavra de Deus, sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não teria se apresentado: olha, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Deus ali começa a se revelar para Moisés, e Moisés, na sua fraqueza, como homem e mulher que nós somos hoje, às vezes na nossa maneira de olharmos e dizemos que nós não somos incapacitados, Moisés disse assim: mas Senhor, eu não tenho condições de fazer aquilo que o Senhor quer. E o Senhor dizia assim: Moisés, sou eu que vou te enviar. Moisés, eu sou contigo. Moisés, eu vou encher a tua boca. Sou eu que vou falar através de ti. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Que você venha saber nesta noite que Deus, Ele tem sim um propósito, Ele tem um projeto na minha e na tua vida. Muitas das vezes você está ali escondidinho, você está numa situação até mesmo que você criou, de se esconder do chamado de Deus, mas Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Deus, Ele está tratando com você. Deus, Ele está te estruturando. Deus, Ele está te levantando. Deus, Ele está se revelando para você, para que quando Deus te enviar, você não venha duvidar do Deus que te chamou. Irmãos, porque eu entendo que Moisés foi o homem que mais teve intimidade com Deus. Moisés não duvidou em nenhum momento do Deus que o enviou, do Deus que o chamou. Moisés tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque a palavra diz que Moisés, ele falava e Deus respondia, que ele falava e Deus cumpria. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Que nós não venhamos temer o chamado de Deus, porque quando Deus, Ele te chama, Ele te capacita. Quando o Senhor tem uma obra na tua vida, Ele é aquele que trata contigo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, e Ele é aquele que te levanta. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E uma irmã costuma dizer para mim, ela deve estar vendo essa live, ela fala assim para mim: irmã, às vezes nós não somos pregadores eloquentes, mas o Senhor, Ele vai usar cada um com a sua porção. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Às vezes nós achamos que a obra de Deus só é feita por aqueles pregadores que falam no meio das multidões, que são eloquentes, que pregam hermenêutica e não sei o quê. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele chamou, louvado e engrandecido, a cada um de nós para uma obra. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Às vezes, irmão, às vezes não. Deus, Ele vai te usar na tua simplicidade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Às vezes, como a nossa irmã louvou aqui, muitos podem dizer assim: nossa, mas irmão que é cantor é só aquele que canta bonito, que canta afinado, que canta para multidões. Quando ele abre a boca, o céu desce. Irmão, Deus vai usar ela na simplicidade dela também, porque às vezes a vida lá fora, ou há um vizinho dela que precisa ouvir o louvor dela, que precisa que o seu coração venha a ser consolado, que precisa que a sua alma venha a ser louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que a sua alma precise ser consolada. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Às vezes a obra que Deus tem na minha vida pode não ser aqui dentro da igreja, mas Deus tem uma obra comigo lá fora, porque há vidas que precisam ouvir a palavra de Deus, há vidas que estão perecendo lá fora, há vidas que estão clamando por um socorro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele está nos capacitando para que a obra dele venha a ser feita. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer mais adiante que o Senhor falava com Moisés, e mesmo assim Moisés, nos seus questionamentos, como fez Jeremias: mas Senhor, ai, porque eu não sei falar, mas Senhor, ai, porque eu não sei fazer, ai, Senhor, envia outro, Senhor, porque eu não sou capacitado. E Deus dizia assim: Moisés, mas fui eu que te chamei. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele ainda disse assim: mas Senhor, se eu for, eu vou dizer quem me enviou. Olha, diga para ele que o eu sou te enviou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Moisés, mesmo assim, continuou questionando, e Deus falando: Moisés, eu me levantei por causa do clamor do meu povo, eu preciso mandar alguém, enviar alguém para libertar o povo do Egito. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E mesmo assim, Moisés, dos seus questionamentos, e a Bíblia diz que no versículo 4, Deus deu poder a Moisés. E a Bíblia diz assim, que mesmo assim, Moisés ainda falou assim: mas Senhor, se o Senhor me enviar,
como que eles vão crer? E a Bíblia diz que o Senhor disse assim, olha, pega a vara, estende a vara, e a vara virou cobra, e Moisés temeu aquela cobra. E o Senhor falou, pega na cobra, e você vai ver. E Deus fez com que a cobra virasse novamente uma vara. Põe a mão no peito, Moisés, e ali tinha lepra. E o Senhor mostrando sinais e maravilhas daquilo que o Deus a qual havia o chamado tinha o poder de fazer. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão linda que se você for meditar, o Deus que nós servimos é tão grande. E muitas das vezes nós duvidamos do poder do nosso Deus. Que Ele tem poder de nos guardar, que Ele tem poder de nos livrar, que Ele tem poder de nos abençoar, que Ele tem poder de mudar a tua história, que Ele tem poder de mudar a minha história. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E mesmo assim o Senhor falava com Moisés, louvado, engrandecido. A Bíblia diz assim no versículo 4 do 10, eu vou ler que diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, e nem ontem, e nem anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te enviarei, e hás de falar. Ele, porém, disse, Senhor, vai por a mão daquele que tu has de enviar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Moisés querendo correr, do chamado de Deus, como muitas vezes nós queremos fugir. Eu falo por mim mesmo, que muitas vezes quando o Senhor Ele me chamou, o Senhor disse que Ele tinha uma obra na minha vida, e muitas das vezes eu quis correr, eu quis me esconder do chamado de Deus. Muitas das vezes Deus tratou comigo no silêncio, irmãos. Muitas das vezes Deus me moldou, Deus me ensinou, Deus se revelou para o chamado e para a obra que Ele tinha. A Bíblia fala que nesse momento, Deus se irou contra Moisés, e disse assim, bem não sei eu que Arão é levita, bem não sei eu que Arão ele sabe falar, mas a obra que eu tenho é contigo, Moisés. Arão ele vai contigo, ele vai falar assim por ti. Tu vai dizer para ele aquilo que eu tenho que dizer, mas a obra que eu tenho é contigo, porque eu te guardei até hoje. Eu te livrei das mãos do teu adversário, daqueles que tentaram contra a tua vida. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor diz para ele, olha, eu falei para que Arão viesse te encontrar, e o coração dele vai se alegrar. E quando eu lia esta palavra, Deus, o Espírito Santo revelava ao meu coração, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, que há pessoas que Deus vai tirar do anonimato. Muitos olham e acham que você já não existe, que você morreu, que o Senhor já te esqueceu, que Deus não tem mais nada contigo. Só que, como eu já havia dito, o Senhor é aquele que está trabalhando na tua vida. Ele está se revelando para mostrar que Ele é Deus, para que quando o Senhor te enviar, Ele venha te usar com poder, Ele venha te usar com ousadia. Quando você estender as mãos, as vidas venham ser curadas. Quando você pregar, as almas venham levantar a mão e venham se render aos pés do Senhor. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. E muitas obras mais nós vemos, quando nós lemos a palavra, quantos foram os sinais e maravilhas que Deus fez através da vida daquele homem a qual Deus tinha chamado. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, eu sei que Deus, como eu já disse, tem um propósito. Quando Deus tem um propósito, quando Deus ele tem um projeto, Ele cumpre na minha e na tua vida. E ali quando eu meditava na palavra e lembrando, e como eu já disse aqui, às vezes nós achamos que a grande obra é muitos estarem brigando em cima dos púlpitos para pregar a palavra. Mas às vezes há vidas lá fora que estão precisando de uma palavra minha, de uma palavra sua, de uma oração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali me fazia vir à memória a minha mãe. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou falar de quem eu conheço, da história de quem eu conheço. E a minha mãe não tinha título. A minha mãe não tinha grande nome. Mas muitas das vezes eu vi a minha mãe
pregar a palavra para vidas no ponto de ônibus. Eu vi ela orar por pessoas no meio da rua. Eu vi a pessoa chegar na casa dela e falar: irmã Genilda, ora por mim. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vi ela fazer a obra de Deus com alegria. Ela tinha prazer de fazer a obra de Deus. Quando a minha mãe aceitou Jesus, ela abraçou o evangelho verdadeiramente. A minha mãe ia lá para os hospitais levar as palavras para almas que estão perecendo lá, que muitas das vezes eu e você achamos que eles não precisam ouvir uma palavra, mas existem vidas que estão lá clamando por uma palavra, por socorro, por uma oração, por um abraço, por uma palavra amiga. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E muitas das vezes eu vi ela fazer isso com amor, até o dia que Deus cumpriu o propósito que Ele tinha na vida dela e recolheu ela para o jardim dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Dessa mesma forma, Deus, Ele fez na vida de Moisés. A Bíblia fala que Moisés, através da vida de Moisés, quando ele voltou, ele tirou aquele povo do Egito, muitas obras, muitos sinais e maravilhas foram feitos através da vida daquele grande homem de Deus. E a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, Deuteronômio 34:10, que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E que nem sinais e maravilhas se viram como foi feito através da vida de Moisés. Moisés era um homem, irmãos, que ele tinha intimidade com Deus. E quando nós queremos ter intimidade com Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida de santidade. É necessário que nós venhamos ter uma vida de oração. É necessário que nós venhamos ter uma vida de jejum. É necessário que nós meditamos nesta palavra. Porque a palavra do Senhor diz que quando Moisés, ele entrava na tenda, quando ele orava, quando ele saía, o rosto dele resplandecia. Porque as pessoas viam a glória de Deus através da vida de Moisés. Então, diferente não deve ser na minha e na sua vida. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver que nós somos diferentes, que nós temos um brilho diferente. E quantos hoje já perderam o brilho do Espírito Santo, que muitos olham para você, para mim, para você, e não vê mais Deus na minha e na tua vida, irmão. Nós estamos num tempo a qual nós precisamos nos levantar, pregar um evangelho diferente, louvado, engrandecido, um evangelho de poder, porque a vidas que precisam ouvir a palavra. Nós estamos vendo os sinais e que Jesus, Ele está voltando. O Senhor está às portas. E quantas vidas têm se perdido por causa de mim e de você, que muitas das vezes nos esquecemos de buscar a face de Deus, como Moisés fazia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Ah, Jesus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Eu espero que essa palavra ela venha fazer um efeito diferente na minha e na sua vida nesta noite. Eu costumo dizer que eu não sou pregadora. Eu costumo dizer que eu falo a palavra conforme o Espírito Santo coloca no meu coração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Moisés ele morreu com 120 anos. Irmãos, Moisés não foi perfeito. Moisés também teve os seus erros, teve as suas falhas, teve os seus pecados. Porque a Bíblia diz que o Senhor falou para que ele falasse com a rocha. E Moisés, ele simplesmente feriu a rocha. E o Senhor disse assim: Moisés, meu nome não foi glorificado na atitude que você fez de não sair água da rocha. Então ele perdeu o direito de entrar na terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele preparou Moisés, que o Senhor, ele levou Moisés, porque Moisés era um homem de Deus. E os propósitos e o projeto que Deus tinha na vida daquele grande homem de Deus, o Senhor cumpriu. Não vou dizer para você que nós vamos fazer se for necessário. A Bíblia fala que nós podemos fazer também, mas às vezes o chamado na minha e na tua vida não vai ser como foi na vida de Moisés, mas na tua e na minha simplicidade. Deus, ele vai nos usar. Deus, ele vai nos levantar. E o Senhor, ele vai nos enviar para a grande obra que ainda há de ser feita. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Estamos encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus pela vida dos músicos, da nossa irmã diaconisa Adriana, que nos trouxe a palavra. E nesse encerramento queremos orar pelo Leandro, que está internado em estado grave
e passará por cirurgia de transplante de coração. É conhecido nosso esse irmão? Amém. Então vamos estar orando pelo Leandro. Ele está para passar por transplante de coração, cirurgia. Então nós vamos estar orando por ele, para que Deus coloque as mãos ali, nesse momento, e esse transplante venha a ocorrer tudo de acordo com o bem para a saúde dele. E se for da vontade de Deus, se ele ainda não está, não está ainda na mesa de cirurgia, sei lá, andando, que Deus ponha as mãos, até nem permita dele passar pela cirurgia. Quem sabe a cirurgia será amanhã, daqui uma semana, sei lá, né? Quem sabe Deus pode pôr as mãos e nem permitir que ele passe pela cirurgia, mas antes da vitória para esse amado irmão, por nome de Leandro. Deus abençoe a todos que participaram para a realização dessa live. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por esse momento, onde nós te louvamos, te adoramos, com hinos e também com a tua palavra, pregada pela tua serva. Amado Deus, eu quero entregar nas tuas mãos o Leandro, ó Senhor, que está prestes a passar por um transplante de coração. Senhor, nós só oramos porque cremos no poder da oração. Nós só oramos porque cremos na tua palavra. Visita o Leandro. Se for do teu querer, não permita em que ele chegue até mesmo passar pela cirurgia, mas antes tenha um milagre da parte de Deus. Pai querido, Pai santo, essa causa do transplante do Leandro, eu entrego nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, está nas tuas mãos. Obrigado, meu Deus, por esse culto, em nome de Jesus. Amém. Está terminado.